Olá, Cop News conversa hoje com José Merched Chá, presidente da Federação das Cooperativas dos Estados do Norte, formada pelos estados do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Amapá. Merched também é diretor, conselheiro da OCB Nacional. José Merched, presidente, muito obrigado por aceitar o convite do Cop News, seja bem-vindo. Obrigado, César, obrigado aos ouvintes, aliás, os telespectadores que nos estão assistindo nesse momento. Presidente, a gente costuma aqui pedir que o nosso entrevistado apresente a entidade que representa, né? Então, apresente para a gente o que é a FECOP Norte, Federação das Cooperativas, qual a sua função, a sua missão no cooperativismo na região. A Federação das Cooperativas dos Estados do Norte é uma federação sindical, patronal, que agrupa exatamente as unidades estaduais de cooperativas. No caso do Amazonas, a OCB Amazonas, a OCB Roraima, a OCB Rondônia. E ela representa politicamente os interesses do cooperativismo patronal nas instituições superiores, inclusive na Confederação Nacional de Cooperativas em Brasília. A sua presença na OCB Nacional como diretor conselheiro tem esse peso também de levar a representatividade da região norte e discutir as questões lá? Ou o conselheiro só fiscaliza? Como é que funciona a sua representação lá na OCB Nacional? Há uma eleição, na realidade, e os presidentes de todos os estados do norte me deram essa oportunidade, e nós fazemos a função de diretor conselheiro fiscal titular, onde nós fiscalizamos os gastos de todas as unidades em território nacional, do Rio Grande do Sul ao Acre. Agora, para isso também é preciso ter um pouco de recursos para trabalhar e poder levar uma estrutura, a FECOP fazer o seu trabalho, e parece estar um pouco impactado isso aí em função da carta sindical da FECOP, que não saiu ainda, e o que dá a possibilidade da FECOP arrecadar os recursos do imposto sindical. Como é que anda essa questão? Exatamente. Você falou a palavra-chave, a palavra mágica. O imposto sindical que é pago pelas cooperativas, 15% viria para a federação se ela tivesse a carta sindical. E é um bom valor. Quer dizer, isso já nos daria uma folga para que a gente pudesse investir mais no cooperativismo regional. Eu espero que dentro de 1 ou 2 meses nós consigamos essa carta sindical, e para isso nós estamos apelando para os nossos representantes da FRENCOP. O presidente Luiz Castro tem nos apoiado, nós estamos fazendo um mutirão junto com os outros deputados que fazem parte da frente parlamentar e com os nossos vereadores aqui da casa para que essa carta sindical saia o mais rápido possível. A da Confederação já saiu, né? Saiu há pouco tempo. Exatamente. O presidente é o Márcio Lopes, que você conhece, em Brasília, meu presidente, eu sou diretor lá, e nós temos agora, há uns 2 meses, inclusive, é uma informação recente, que saiu a carta sindical da Confederação, e agora não há motivo por que não sair a da Federação, até porque, César, a Federação dos Trabalhadores de Cooperativa, FENATRACOP, que já tem carta sindical, instalou-se em Manaus exatamente porque a sede da Federação Regional é aqui em Manaus. Então, isso facilita o diálogo entre os patrões, que é o caso da Federação Patronal, e os trabalhadores, que é a Federação dos... Já houve alguma negociação, alguma rodada de negociação entre as duas categorias? Já houve algumas exigências, a gente conversa. Nós, evidentemente, queremos um cooperativismo pujante e sem um funcionário dedicado, que trabalhe realmente com um salário digno, ninguém chega lá. Então, nós temos, sim, feito um esforço para que os nossos trabalhadores sejam bem remunerados e tenham vantagens quando comparados com o trabalho em empresas de capital aberto. Até porque a filosofia do cooperativismo é a solidariedade. Né? Então, a base da solidariedade... Você vê que eu estou sendo entrevistado por um cooperativista, né? Seria uma incongruência, um paradoxo, você não remunerar corretamente os trabalhadores, mesmo
Porque os cooperados não são trabalhadores, os cooperados são os donos das cooperativas. Mas algumas cooperativas que estão bem, estão fortes, contratam empregados, são esses empregados que têm o seu sindicato e negociam com a federação. Você veja, por exemplo, as pessoas que trabalham em cooperativa de crédito. Eles não fazem greve, porque eles têm um salário melhor do que os funcionários dos bancos abertos, que os bancos têm um lucro muito grande. Mas o trabalhador que fica lá atrás do guichê te atendendo, ele tem um salário muito pequeno. Então, isso não acontece quando nós temos empresas cooperativas. E o senhor, José Merched, tem uma militância já bem, a gente falou com bastante tempo, e a gente falou ainda agora que começou lá, quer dizer, que foi presidente da OCB do Estado, mas antes disso, você já militava no cooperativismo, falou de quando foi mordido aí pela mosca do cooperativismo, inclusive na universidade, né, trabalha a filosofia do cooperativismo e está aí com vários desafios pela frente ainda. O que é o próximo? Qual é o próximo passo agora, presidente? Qual é o próximo desafio nessa luta? Por uma questão de justiça, eu gostaria de mencionar que não só eu, César, mas muita gente que trabalha com cooperativa aqui no estado do Amazonas e fora também, foi inspirado pelo Dr. Petrúcio. Dr. Petrúcio, um ícone do cooperativismo na região, foi quem me estimulou a entrar. E hoje nós temos, inclusive, o Petrúcio Júnior, que está fazendo um trabalho muito bom. Aquela história que eu te falei, o aluno superou o mestre, eu fico feliz, ele está fazendo um trabalho muito melhor do que eu fiz à frente da OCB. Mas nós temos, sim, desafios. Ontem eu estava vendo um programa de TV de um partido político. E eles falavam que os homens, e classificou aqueles que lutam por um dia, lutam por um mês, a vida toda, e aqueles são imprescindíveis. Eu discordo, não existe ninguém imprescindível. Nós todos vamos ter que entregar o bastão algum dia. E já está chegando a minha hora de entregar. Aliás, já entreguei em algumas atividades. Não existe ninguém. Mas entregou num, mas pegou outro. Sim, mas os desafios que estão aparecendo são novos. Mas vai chegar um momento, César, que eu quero realmente me aposentar. Mas jamais deixarei de lutar, de defender a causa cooperativista. Nós precisamos de representantes que nos deem força política. Nós ainda devemos um pouco ao cooperativismo brasileiro. Temos que ter mais representantes comprometidos. Muito feliz com o trabalho desenvolvido pela Frencop, mas nós precisamos, aqui eu falo de coração, aumentar um pouco a representação, inclusive aqui na Câmara Municipal. Porque o cooperativismo é uma força, é uma alternativa de trabalho e uma opção de vida. E a gente precisa ter representantes que defendam essa causa. Quer dizer, tem questões, inclusive questões tributárias, que é preciso adaptar para as cooperativas também, que microempresas são beneficiadas com algumas isenções e redução de impostos, e o cooperativismo, embora muitas delas sejam empresas pequenas, né, com pouco capital, mas não tem o mesmo, digamos, privilégio, o mesmo benefício que tem pequenas empresas. Quando isso é oferecido para uma empresa de capital aberto, eles falam em não tributação, em vantagens, etc., aqui na Zona Franca. Quando é oferecido para uma cooperativa, que raramente é oferecido, a isenção. Isso é o que acontece. Nós inclusive temos desvantagens, por exemplo, na área de transporte. O doutor Petrúcio foi claro quando veio aqui na Câmara Municipal e mostrou. Nós pagamos o ICMS do combustível que consumimos. Nós não temos aquela vantagem do IPI que é dada para os outros ônibus e táxis, etc. Quer dizer, então, qual é a vantagem? A vantagem é que o cooperado, ele recebe a fatia do leão. Nós não temos patrão. Nós somos os donos da empresa. E é aí que existe a essência da vantagem cooperativista de trabalhar. Muito bem, muito obrigado, presidente José Merched Chá, presidente da FECOP Norte. Então fica aí o recado, o cooperativismo buscando na sociedade representantes
para defender o movimento cooperativismo nos parlamentos. No ano que vem tem eleição. Isso. Né? E a gente agradece, o tempo do nosso programa está encerrando, agradecemos a sua presença, a sua participação, boa vontade de vir aqui com a gente, conversar, esclarecer mais uma vez para a sociedade um pouco mais sobre cooperativismo. Muito obrigado, César, pela oportunidade que você deu para o cooperativismo regional e conte conosco sempre. Obrigado, obrigado a vocês. A gente fica por aqui. Na próxima terça-feira estamos de volta. Até lá.